Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à correção da apostila Aprender Sempre, volume 2 de Língua Portuguesa do sexto ano. Sequência de atividades 3, aulas 7 e 8, na página 35, Planejamento e produção do gênero textual resumo. Então, nós vamos começar com a leitura de um texto do jornal Joca. E é importante grifar as palavras-chave, sublinhar as ideias principais e responder às atividades. O texto diz o seguinte: é possível controlar crianças e adolescentes nas redes sociais? Esse é o título do texto. Então, o texto já começa dizendo que atualmente é muito comum ver crianças e adolescentes utilizando as redes sociais, inclusive para fazer trabalhos escolares, postar seus vídeos, compartilhar suas experiências, interagir com os amigos. Esse realmente tem sido o meio mais utilizado pelos jovens para acessar e divulgar informações. Então, nós temos no texto um exemplo de uma mãe, Débora, de 40 anos, que tem um casal de filhos, uma menina de 12 anos e o garoto tem 14 anos. Ambos são bem ativos e interativos, apegados ao mundo digital. E a mãe estimula a utilização das redes, mas tem medo de que o uso excessivo cause problemas, tanto sociais quanto cognitivos, em seus filhos. E além disso, ela quer saber se é possível e se é recomendado uma mãe como ela, né, que tem a vida muito agitada e que com pouco tempo disponível, limitar o uso que os seus filhos fazem da internet. Olha só, pessoal, vocês vão observar que eu estou comentando o texto na sequência dele, mas não estou lendo todos os detalhes para que o vídeo não fique muito longo, tá? Então, aqui na sequência, né, depois dessa introdução, tem até aqui um subtítulo: Identificou-se com o perfil da Débora? Porque muito provavelmente muitas pessoas vivenciam essa situação, né? De que a vida é corrida para os familiares, para os pais irresponsáveis, e eles têm essa preocupação porque os filhos usam bastante as redes sociais, tá? Então, esse é o tema principal aí do texto, tá bom? Então, como anda o uso das redes sociais, né? Um outro subtítulo aqui, uma pergunta aqui, né? Vejam bem, é claro que com a expansão e a popularização da internet e das redes sociais, as crianças e adolescentes têm uma nova forma de se relacionar com o mundo, né? Isso facilitou a comunicação, tornou mais rápida e instantânea, facilitou o acesso à informação e a formação de novos laços sociais. Isso é interessante. No entanto, as redes sociais também trouxeram diversas consequências negativas. Então, é importante pensar quais são os malefícios do uso das redes sociais para as crianças e adolescentes, né? Por exemplo, malefícios cognitivos relacionados à aprendizagem, né? A cognição, essa é a aprendizagem, essa capacidade de aprender. Quanto a isso, então, o que acontece, né? Esse uso da internet, das redes sociais, principalmente esse uso excessivo, causam a dispersão, acabam atrapalhando a concentração para a aprendizagem, né? Por exemplo, se a pessoa está em casa e vê muitas coisas ao mesmo tempo, faz muitas coisas ao mesmo tempo, ou ainda faz muitas coisas aí no âmbito digital, né? Ou ainda, por exemplo, se vê vídeos curtos, né? Se está muito acostumado a ver vídeos muito curtos, que não exigem uma capacidade de concentração, que não demanda um tempo ali prestando atenção, então isso vai
dificultando a concentração quando a criança ou o adolescente precisa realmente se concentrar, porque aí ele não tem nem paciência para ficar concentrado, ele não consegue ficar ali, né, diante de um texto, lendo, numa avaliação, por exemplo, né, ou quando ele precisa fazer um trabalho, ou uma atividade que exija uma maior concentração. Como esses exemplos que eu disse, né, de um texto, de um trabalho, numa avaliação, e essas coisas ainda continuam fazendo parte da vida real. Além disso, né, dos malefícios cognitivos, tem os malefícios sociais, que o uso excessivo das redes sociais pode causar depressão e ansiedade, por exemplo. Esses problemas, né, podem surgir justamente porque é muito comum, né, que as pessoas postem só o lado bom da vida, as coisas bonitas, como se tudo fosse lindo e maravilhoso. E de repente, né, os jovens e as crianças começam a ver isso e achar que o seu mundo não é suficiente, ou a fazer comparações descabidas, a ter um sentimento de inferioridade e de solidão. E isso não é saudável, né? O outro grande problema do mundo digital é o cyberbullying, porque crianças e adolescentes são vítimas desse tipo de perseguição online. Então, diante dos malefícios apresentados, vem a pergunta, né? Quais são as vantagens do uso das redes por crianças e adolescentes? Então, vai se falar primeiro das vantagens cognitivas, então relacionadas à aprendizagem. Seria então proporcionada pelas justamente como as crianças e jovens também elas jogam ou elas interagem nas redes sociais. Então, elas também podem estar diante de conteúdos que demandam o uso da lógica, desafios, né, elementos que estimulam o raciocínio numérico, espacial, charadas que favorecem a aquisição de novos termos, então a ampliação do vocabulário. Então, isso seriam vantagens cognitivas. Já as vantagens sociais, né? Porque as redes possibilitam sim uma facilidade aí de socialização, né? De encontrar pessoas que podem estar distantes e então facilita a ampliação das suas redes sociais, aí da sua rede de amizade, digamos assim. Porque é possível conhecer pessoas do mundo inteiro, né? O jovem também pode encontrar grupos com os quais ele se identifica, ou ainda até mesmo reencontrar pessoas e parentes afastados, né? Então vocês observam que tem desvantagens e tem vantagens, né? Tanto nos âmbitos cognitivos quanto sociais. Daí a relevância de se perguntar como então controlar as crianças e os adolescentes nas redes sociais. Olha só, eu gosto bastante, né, das orientações que esse texto traz, porque veja bem, diante do cenário que nós estamos vivendo, inclusive eu tenho filho também em idade escolar e que também passa por essas situações com as quais eu tenho que lidar. Então, tanto como professora quanto como mãe, o que a gente observa e que é recomendado, né? Não adianta os pais quererem proibir os filhos de utilizar as redes sociais de uma forma radical. Até porque, ou não só as redes sociais, assim como os jogos também. Até porque a internet já faz parte do dia a dia da sociedade. Essa tecnologia já está implícita na sociedade e então não é o caso de ignorá-la ou de bani-la completamente, né? Em vez dos pais e responsáveis proibirem, o que os pais precisam fazer? Conversar com seus filhos, mostrar para eles as vantagens e as desvantagens, né, do mundo virtual, tá? Mostrar a importância deles desenvolverem o senso crítico, né? Até mesmo fazer essa reflexão com eles de olha, por que vocês estão usando tanto? Ou
como vocês estão usando, para que vocês usam essas redes sociais, esses jogos, enfim. Lembrando que esse tipo de reflexão também é feita na maioria das escolas. Isso já passa pelos conteúdos escolares. Essa reflexão aqui recomendada para ser feita pelos pais e familiares e que deve ser assim mesmo. E além disso, também já essa reflexão já é feita em muitas escolas, viu? Além disso, então veja bem, por um lado, não adianta proibir, por outro lado, o fato de não proibir também não significa que a família não tem que fiscalizar e que não tem que acompanhar, certo? Então é importantíssimo que os pais, né, conversem com seus filhos, pais e familiares, conscientizem e que façam o acompanhamento. Os responsáveis precisam saber quais são os conteúdos que seus filhos acessam. Isso é uma responsabilidade dos familiares, né? Caso queiram usar algum software, algum outro recurso para monitorar as atividades, enfim, né, os acessos, para filtrar os conteúdos, enfim, né, cada família tem a sua forma. Agora, o que é necessário, né, e que cabe sim aos familiares, então é essa responsabilidade de fazer esse acompanhamento, saber onde é que eles estão no mundo virtual. Porque, né, muitas vezes, olha, os familiares podem ter essa falsa sensação de que, olha, meu filho está seguro porque está dentro de casa, está no computador, enfim, no cantinho dele ali. Mas o computador, a internet, é uma porta aberta para um mundo quase que infinito. E então, né, os familiares têm que ter essa noção e a ciência dessa responsabilidade aí. Além disso, né, os pais irresponsáveis também devem mostrar que existem outras formas de adquirir conhecimento e de interagir com outras pessoas para além do mundo virtual que está muito presente entre os jovens, entre as crianças e adolescentes, né, nos dias de hoje. Isso é importante, né, que também é uma reflexão que é feita por muitas escolas. No entanto, cabe à família, né, conscientizar, mostrar para os seus filhos que tem várias outras formas, né? Olha, os pais também podem e devem incentivar a leitura de jornais, de revistas, né? Se tiver oportunidade de visitar bibliotecas, isso é, assim, de um aprendizado riquíssimo. Visitar museus, parque ecológico, concertos musicais, festivais de música e de dança, tá? Tudo isso favorece a aprendizagem desse ser informação, tá? Aí vocês vão me falar, nossa, mas como é que vai fazer, né? A vida é tão corrida, tudo é tão caro, como que nem todas as famílias têm acesso a esses meios de cultura, digamos assim, né? Acontece que, por exemplo, tem muitas bibliotecas públicas, né? Muitas cidades têm bibliotecas públicas, sejam elas grandes ou pequenas, não importam. Muitas cidades, inclusive cidades do interior e cidades pequenas, têm museus, né? Que são espaços públicos que é importante as pessoas visitarem. Muitas cidades têm, seja um parque ecológico, né? Seja um recinto, sabe, um recinto ali com natureza. Então tem uma reserva florestal, tem alguma coisa, a maioria dos municípios tem, tá? Além disso, tem também essa parte cultural, né? Que muitos municípios oferecem, seja com festival de música, festival de dança, festivais de culinária regional, de dança regional, enfim, né, exposições. Isso é importantíssimo, tá? Que as famílias levem seus filhos. Isso é responsabilidade das famílias, isso daí não tem jeito, tá? Então, a família precisa se preocupar com isso e ter esse compromisso. É trabalhoso? É.
Eu sei disso, como eu disse para vocês, porque eu tenho um filho e eu sei o quanto a vida é corrida, é trabalhosa. Então, muitas vezes chega no final de semana, né? Os familiares, os adultos estão ali lutando com a organização da casa, com tantos afazeres que existem. Agora, é responsabilidade da família, eu já fiz muito isso, de ter que espremer meus horários, ou de, sabe, deixar de fazer alguma organização, às vezes até alguma faxina na minha casa, e dar preferência, por exemplo, porque tinha um evento na biblioteca municipal que eu queria levar o meu filho. Então eu tinha trabalhado na sexta-feira à noite até tarde na escola, o evento era no sábado de manhã. No sábado de manhã eu acordava, até meio assim, que um zumbi, porque eu queria descansar mais e tudo mais, acordava exausta e tudo mais. De toda forma, eu fiz muito isso, sabe? De levar, porque aqui no caso, a maioria dos eventos direcionados para a idade do meu filho era aos sábados de manhã. Então eu fazia esse esforço, né? Que eu sei que é um investimento que eu fiz na vida dele, na nossa vida, e é algo que vai ficar para a vida dele para sempre, né? Que é essa questão do conhecimento, do aprendizado que ninguém toma da pessoa, né? Então, esses elementos culturais e a família precisa cultivar sim, né? E não precisa ser um evento famoso, um lugar famoso, uma biblioteca gigantesca, como eu disse. Tem muitas coisas nas cidades pequenas do interior do Brasil que são riquíssimas, né? Até mesmo assim, pontos turísticos, às vezes algum elemento ali que a cidade conservou da cultura local, da cultura sabe, da história da cidade. Então, tem muita coisa. Cada um de nós precisamos olhar para as nossas cidades, para o nosso interior, seja de qual estado for, e observar a riqueza que tem e mostrar essa riqueza para os nossos jovens e para as nossas crianças, tá? E, é claro, né, os pais também e familiares nunca devem se esquecer que o principal é o exemplo, né? O principal ensinamento, a principal forma de aprendizado é o exemplo, ou seja, se os familiares ficam um tempo exagerado usando dispositivos tecnológicos na frente dos filhos, especialmente na frente dos filhos pequenos que ainda estão observando muito isso ou que ainda não entendem, né? Então, tudo bem que agora, né, com a pandemia, muitas famílias passaram a ter o trabalho remoto, a usar esses equipamentos eletrônicos até para a sua profissão e tudo mais, né? Agora, de toda forma, é importante também a família pensar em ter um tempo de qualidade ali com os seus filhos, com os seus jovens e crianças, tá? E mostrar que é possível e que é necessário que todos nós tenhamos um tempo aí de abstração, de deixar um pouco os eletrônicos de lado e ter essa convivência em família, cada um dentro das suas possibilidades, é claro, dentro da sua história de vida, dentro do seu contexto, mas isso é necessário e é importante para todos os familiares e com as crianças e jovens em formação. E isso é fundamental, vai fazer toda a diferença na formação delas. Bom, pessoal, como mesmo eu explicando o texto, não ficando só na leitura, esse texto é longo, então eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu faço então a correção, solto a correção das questões relacionadas ao texto. Um grande abraço e até a próxima.